Vamos falar sobre Sempre Susan. Esse livro aqui que tá em minhas mãos é um olhar sobre Susan Sontag, escrito por Sigrid Nunes. E como ele diz aqui, ó, é um livro de memórias. Gente, rapidinho aqui, eu tenho uma confissão a fazer. Eu sou uma pessoa que odeia saber antes sobre qualquer assunto. Por exemplo, se eu vou assistir um filme, eu não vejo trailer. Desculpa as pessoas que editam trailer. Eu vou sem saber absolutamente nada porque eu quero ser surpreendida até sobre tudo. Eu fiz essa resenha sem nem saber, sem nem ler outra resenha, sem nem ouvir outra resenha, porque eu quero a minha opinião pura e simples, pra não ser influenciada por nada. Só que eu tenho uma mania muito incoerente, que é, eu sempre leio a última página, não sempre, nem sempre, a última página dos livros. E a última página desse livro me pegou, porque é uma referência ao Ozu, que é um diretor japonês muito incrível, que eu adoro, inclusive um filme dele que eu adoro. Quando eu li isso, eu falei assim, vou gostar disso, hein? Sabe? E, gente, é isso, só isso, agora volto pro vídeo. Sempre Susan foi lançado em 2011, primeiramente, pela Sigrid, e essa edição aqui que eu tenho em mãos é da editora Instante. Aqui ele fala, no final do livro, ela fala sobre a capa, né? A editora fala sobre a capa, a escolha da capa, porque a capa foi feita desse jeito. Achei interessante. E aqui fala um pouco, no final, fala sobre um pouco da autora. Foi importante pra mim, já que eu não conhecia, não li nenhum trabalho da Sigrid. Como é um livro de memória, a gente tem que ter em mente que tudo é um fragmento a partir da convivência que Sigrid teve com a Susan durante um certo período de tempo. Então, é um fragmento de uma convivência inteira entre duas pessoas e mais. Então, é também um olhar específico dessa pessoa sobre outra pessoa. Então, nós temos aí pelo menos 3 perspectivas, né? A perspectiva da Sigrid ao viver, a perspectiva da Sigrid ao escrever, porque tudo que a gente escreve, a gente pensa, repensa, edita, corta, sai, né? Então, assim, existe essa perspectiva, e a nossa perspectiva como leitor lendo isso a partir da nossa vivência. Então, acho isso muito importante sendo levado em consideração por ser um livro de memória. Eu gostei muito da leitura, é uma leitura bem fluida, leve, foi bem rápida. E eu leria mais rápido se eu não tivesse me apegado tanto em grifar, em anotar, etc. Porque esse é meu método de leitura. E me surpreendeu o fato de eu ter gostado tanto de um livro sobre uma pessoa que se considerava, né, aqui no livro mesmo diz, uma pessoa anti-autobiográfica. Não estou julgando pelos trabalhos dela, mas sim pela visão que outra pessoa tem dela. Importante frisar isso. Pra mim, conhecer Susan através da Sigrid foi incrível. A Sigrid conseguiu colocar nessas páginas aqui o que eu acho que foi a essência da Susan. Ela humanizou, ela colocou como se ela tivesse colocado uma lupa na essência da Susan e humanizasse a grande figura histórica que ela foi. A grande figura do século XX, assim, a gente pega... Porque ler diários e ler biografias, etc., mais diários, né, mais memórias, assim, nada mais é do que tirar essas pessoas de seus pedestais, porque a gente coloca pessoas em pedestais. E Susan era humana, apesar de tudo, apesar de ser uma excelente escritora, ativista, ensaísta, e uma pessoa muito importante para sua época, ela era humana, então ela tinha seus desvios, tinha seus problemas de caráter, tinha seus pecados, seus, né, como todo mundo. Então, certas coisas que ela levanta, né, certos questionamentos... sobre a Susan, como o problema que a Susan tinha com a mãe, ela não tinha um bom relacionamento com a mãe, os problemas mesmo de personalidade da Susan, eu acho que deixou bem em evidência o tipo de pessoa que ela era, sem a Sigrid pontuar e adjetivar. Ela era grossa, tóxica, controladora, entendeu? Ela dava exemplos sobre essas coisas e você chega a essa conclusão sem que ela tenha falado isso, esse adjetivo específico. E fica muito claro a mentora que a Susan foi pra Sigrid. Então, assim, é um livro sobre uma pessoa que teve o privilégio de viver com alguém tão importante de sua época, aprender com essa pessoa, tanto aprender literariamente falando, né, no mesmo ciclo literário, como aprender também sobre a época que ela viveu, né? Porque a Susan foi mãe aos 19 anos, na década de 50, e ela era pouco ou nada maternal. Então... Só que ela ficava mal por não ter mais filhos, ela queria ter mais filhos, né? Então, é meio que você entender uma geração inteira através de uma pessoa, consegue compreender? Sendo que a Susan não era nada parecido com a própria mãe da Sigrid. Então, a Susan ela era bem fora da bolha dela. Ela era uma feminista que se estressava com as mulheres, com a posição que as mulheres se colocavam na sociedade. Ela se irritava com as pessoas não serem do mesmo jeito que ela, não se comportarem do mesmo jeito que ela, e não quererem a mesma coisa. E ela tem... Ela é muito autêntica e ela tem opiniões muito fortes, convicções sérias e imutáveis. Eu posso dar 2 exemplos aqui, deixa eu ver aqui. Como ela foi uma mentora pra Sigrid, o tempo inteiro ela estava querendo ensinar, mas a Sigrid deixa claro aqui que ela não era uma mentora apenas para a Sigrid. Ela era uma mentora para qualquer pessoa que estivesse à volta dela. Em todo mundo ela estava o tempo inteiro querendo ensinar. Mais um aconselhamento de Susan. Se você chorar uma vez, as pessoas sentirão pena de você. Mas se você chorar todos os dias, elas simplesmente pensarão que você é uma chata. Tá vendo? É tipo, uma verdade absoluta. Tipo, olha, vai por mim. É isso aqui. Outro exemplo é sobre o campo, porque ela detesta o campo, natureza no geral. Ela fala assim, e que tipo de inspiração seria encontrada no campo? Nunca li Platão? Sócrates a Fedro. É que, sendo como sou um apaixonado do saber, nem o campo nem as árvores me ensinam coisa alguma.
Sou uma louca pela beleza. Era algo que dizia o tempo todo. E, no entanto, nunca conheci ninguém menos tocado pelas belezas da natureza do que Susan. Ou seja, ela é louca pela beleza, mas a beleza humana. Ela tem essa coisa do humanismo, né? E outra coisa também, página 85. Dormir, assim como a infância, era perda de tempo. São ideias que ela tem ali fundamentadas e ela bota como verdade, que ao longo do livro e ao longo da convivência que ela tem, dos anos que vão se passando, você vai vendo também algumas incoerências, né? Óbvio, porque ela é um ser humano. Ela tem as suas convicções ali, mas ela muda, porque todo mundo muda o tempo inteiro. Então, outra coisa também que ela não suporta é terapia. Ela julgava quem fazia terapia, porque a pessoa estava sucumbindo ao sistema. Tipo, você não é forte o suficiente para passar por isso, sem ter alguém para falar com você, para conversar com você. Sendo que ela mesma demonstrava sérios problemas em relação a ficar sozinha. Ela era uma pessoa que não conseguia ficar sozinha em nenhum momento do dia, porque ela precisava ocupar a mente dela o tempo inteiro. Ela era uma pessoa que precisava ler mais de um livro por dia, pra poder a mente dela não ficar parada. E ela falava pra Sigrid, eu preciso de alguém conversando comigo o tempo inteiro, pra tomar café da manhã, lendo jornal, fazendo qualquer coisa, porque a minha mente, se eu parar de falar, ou se eu parar de produzir, a minha mente vai ficar igual a televisão, sem sinal. E aí a Sigrid fala, eu acho difícil acreditar nisso. Como assim uma mente fica sem pensar em nada? Gente, ninguém fica sem pensar em nada. Cadê um pensamento intrusivo essa mulher não tinha? É porque ela não se permitia parar, porque senão ela ia sucumbir. Né? Eu aqui, claro, formada em psiquiatria, falando sobre a minha visão de Susan. Então a minha visão é isso e acabou. Uma coisa muito rica em você ler uma pessoa falando sobre outra é a percepção que essa pessoa tem sobre ela, né? Porque tem muita coisa sobre mim que eu não vou falar porque eu nem percebo. E é muito interessante ver isso no livro também, porque a Sigrid fala o tempo inteiro sobre palavras favoritas da Susan. Aí ela cita inebriada, grotesco, exemplar, entediante, servil. Então, são palavras que o tempo inteiro ela tá falando no livro e fala assim, são as palavras favoritas da Susan. Ela usa com frequência. E eu acho isso, assim, dá um tom ali de dia a dia, de intimidade. E a Sigrid vai e volta, né, na história, vai e volta, não segue uma cronologia. Ela vai, tipo, parece que conforme ela vai lembrando. Aí ela, tipo assim, igual dia tal, que aconteceu isso, isso e isso. E aí ela volta, enfim. É bem legal, é bem interessante, parece que você tá conversando com ela. E aí, lembra que eu falei sobre que ela tava sempre ensinando o tempo inteiro pra todo mundo? É esse tipo assim, ó. Ela fica o tempo inteiro dando lições, né? O tempo inteiro. Ela usava um exemplo de uma situação e pegava, inclusive, pega isso pra tua vida, entendeu? Tipo, como se você precisasse absorver o que ela fala, porque afinal ela é Susan Sontag. Nunca se preocupe em ser obsessiva. Eu gosto de pessoas obsessivas. Pessoas obsessivas fazem grande arte. Na verdade, se você não regularmente for atormentado por dúvidas, seu trabalho provavelmente é uma merda. Eu concordo com isso, mas eu acho que ela bota tudo assim, sim, não, sabe? Não é nada muito subjetivo. Outra coisa também que ela falou, que ela aprendeu, ela tem outras coisas que ela vai citando que ela aprende muito com Susan, tipo, ela sempre pega um livro com uma lapiseira na mão, um lápis com uma caneta para grifar. A primeira coisa que ela faz quando ela pega um livro é escrever o próprio nome. Ela organizou a sua prateleira de livros por ordem cronológica e alfabética. Não por temas, porque a Susan disse, você pode saber o quão séria é uma pessoa vendo sua prateleira de livros. E a Susan tinha uma obsessão por ser séria. Ela tinha uns padrões para ser atingidos, né, de ídolos que ela tinha, que ela queria ser tão séria quanto. Então ela ficava o tempo inteiro se comparando, tipo, fulano não faria isso com certeza porque ele era sério, eu não sou séria. Porque ela queria nada mais, nada menos que ser levada a sério. O tempo inteiro ela queria ficar se provando. Tem fonte, Lorena Vida, tá? Pode citar aí, Lorena Vida. E também, ao longo do livro, a Sigrid, ela vai dando seus pitacos ali sobre como é lidar com a Susan. Porque a Sigrid chega em um determinado momento que mora com a Susan. Mora ela e o namorado dela, que é filho da Susan. Então a Susan tem um filho, David. E o David começa a namorar a Sigrid. Gente, aí esses três ficam juntos no apartamento. E como a Susan não consegue ficar sozinha, muito tempo sozinha, e ela não tem um relacionamento muito saudável com o filho, como ela não é maternal, ela não criou o filho, quem criou foi outra pessoa, assim, porque ela estava sempre ocupada, enfim, vivendo a vida dela, produzindo, etc. Ela tem ele mais como um melhor amigo, como um parceiro, do que como efetivamente filho. Então as pessoas ficavam, tipo, delirando em várias coisas, né? Quando ela foi morar lá, caraca, o que será que acontece naquele apartamento, hein? Que esquisito. E ela já tem um relacionamento estranho com o filho. Ela é bissexual, tipo, ela era bissexual. Então, tipo, será que ela e a Sigrid têm um caso? Então, as pessoas já atormentavam elas com essas coisas, sabe? Mas ela morando lá na casa da Susan, ela tem ali, tipo, de perto, né? Ela presenciou de perto a vida da Susan, a presença do câncer na vida da Susan, né? Essa doença que é avassaladora, que a Susan falava com muita abertura sobre isso, mas eu tenho, ao meu ver, acho que ela falava justamente pela insegurança que ela sentia, o medo da morte iminente. Então ela falava assim, não vai me pegar não, eu tô bem. Então quanto mais ela falava e mais ela evocava aquilo ali e falava abertamente sobre o câncer, menos ela estava sucumbindo ao câncer. Então ela era uma pessoa extremamente pra cima, super conversativa, eloquente, engraçada, apesar de muitas pessoas falarem que ela não tinha humor, né? Então aí, tem uma crítica, assim, tem uma coisa, gente, tem um traço aí meio tóxico, entendeu?
E aí ela fala que morar com alguém tão hiperativo como Susan já era como morar com uma multidão. Ela fala isso porque ela fala que o tempo inteiro tinha gente em casa, porque a Susan não conseguia ficar sozinha. E ela tava recebendo gente, convidada e amiga. Aí começa a acontecer uma coisa interessante no livro, que é a partir aí da página 95, que eu percebi, né? O livro tem 128 páginas. O livro dá uma subida de tom. Dá uma ironizada numas coisas, tipo assim, como vocês já sabem que ela é assim, olha só o que eu passei. Aí ela vai dar uns exemplos, entende? E aí, eu não sei se é impressão minha, porque eu já tava somando os fatos que eu já sabia, né? Eu tava somando tudo que eu já sabia, e aí formei uma coisa na minha cabeça, ou se realmente ela deu essa subida de tom. Mas eu tenho essa nítida impressão que ela subiu esse tom, porque depois eu senti ela desacelerar também. Porque ela deu essa subida de tom falando sobre várias coisas que aconteceram na convivência delas, que fez com que ela saísse, se mudasse e se afastasse. E depois ela vem com gratidão, mencionando coisas como o sorriso da Susan, que era muito marcante, sobre coisas que ela agregava na vida das pessoas, na vida dela mesma, enfim. Não sei. Tô aqui digerindo. Ó, pra você ver como eu acho não, né? Obviamente a Susan tinha problemas sérios de cabecita, mas é claro que a gente não pode definir uma pessoa por isso, mas eu acho que se ela tivesse ajuda mais cedo, talvez ela fosse uma outra pessoa pra outras pessoas também. Ela colocou assim a Sigrid: ela se autodenominava melancólica, mas essa é uma palavra muito fraca e passiva para o que a afligia. Sua tristeza estava repleta da raiva mais sombria. Reagia chutando e gritando. Eles não a pegariam. Eles quem? Quando estava infeliz com o mundo, ela atacava. Queria machucar alguém. Em seu círculo íntimo sempre tinha pelo menos uma ou um saco de pancadas. E ela batia e batia e batia. Então, gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que a Sigrid passou aqui? Foi mole não. E tem essa parte aqui que eu acho que poderia terminar desta forma, mas eu não tiro em nada o que foi o final. O final pra mim foi perfeito. Mas poderia terminar muito bem assim, que é na página: mais artista, menos crítica, mais autora e menos ativista. Assim devia ter vivido. E eu acho que eu concordo, porque você via nela essa força mesmo de ativismo. Ela tinha suas vaidades, né, como a própria mecha, ela pintava o cabelo e ela deixava essa mecha branca aqui, que era a marca dela. Ela tinha essa força vital, assim, do feminismo, mas eu acho que faltou mais essa veia artística nela. Ela era muito crítica, realmente, com ela, com todos, e crítica no sentido de arte mesmo. Ela era amante do cinema. Olha, eu recomendo muito a leitura, de verdade. Lorena, não conheço Sigrid Nunes. Lorena, não conheço Susan Sontag, sei nem quem é. Ótimo! Você vai saber